O Homem-Aranha é um dos personagens mais queridos das HQs e no universo cinematográfico da Marvel, sendo interpretado atualmente pelo rei do spoiler Tom Holland. Entre suas habilidades, provavelmente a mais usada é a de lançar teias. Sabemos que a teia da aranha é realmente um material resistente, mas quão resistente? A seda que compõe os fios tecidos pela espécie Cerophis darwini, ou a aranha da casca de Darwin, por exemplo, é usada para pegar presas muito maiores que a aranha, e sua teia pode ser tão grande que pode chegar a 24 metros, o equivalente a 2 ônibus. Além disso, supera em resistência relativa o Kevlar, uma liga plástica desenvolvida para uso em blindagens em colete à prova de balas. Outra comprovação da sua resistência é mostrada em um dos episódios de Mythbusters, onde o Adam testa a força de um fio de aço em um outro feito com seda de aranha. O fio da aranha não só foi mais forte, como superou mais que o dobro do peso suportado pelo fio de aço. Ok, mas suportaria aquelas acrobacias e maluquices que vemos no cinema? Imaginando um cenário hipotético e fazendo um pequeno cálculo envolvendo tração, peso, aceleração centrípeta e conservação da energia mecânica, encontramos uma relação de tração no fio dependendo apenas da massa do aranha. Então vamos imaginar que ele tem por volta de 80 kg e com isso encontramos uma resistência à tração de pelo menos 2.400 newtons. Parece muito para você? Saiba que seria sim perfeitamente possível e seria um feito patético comparado ao que ele pode fazer, porque seus feitos podem ser inúmeros, como parar um carro popular, um trem em movimento como mostrado no Homem-Aranha 2 de 2004 e, surpreendentemente, também poderia parar um avião em pleno voo, mantendo as proporções de uma aranha. O cara é foda, patroa! No entanto, não seria tão fácil lançar essa teia, isso porque a teia é um material leve e apresenta pouca inércia para ser lançado, mais ou menos como uma sacola, sendo ainda mais agravante na realidade por existir a resistência do ar. E caso ele conseguisse lançar a teia por volta de 80 km por hora e atingir os prédios, teríamos ainda um outro problema, porque quando a teia gruda na superfície se cobre uma área, e quanto menor essa área, maior vai ser a pressão exercida nesse material. O Peter muito provavelmente já deve ter quebrado alguma estrutura por aí. Outro possível problema seria a seleção de teias extremamente rápidas que ele faz, porque não existe um único tipo de teia. Aranhas utilizam teias de capturas mais viscosas, teias de refúgio, teias de cópula e por aí vai, cada uma com uma característica específica para cada situação. E para guardar toda essa quantidade de teias, como bem explicado no ótimo vídeo do Nerdologia, o lançador teria um design bem diferente e menos estiloso, com aproximadamente 10 cm de espessura para armazenar apenas 50 teias de transporte. Provavelmente ainda seria até maior para armazenar as outras. Outra preocupação que o Homem-Aranha precisa ter é na hora de salvar alguém, como no caso da edição 121 do espetacular Homem-Aranha, lançada em 1963, em que o Duende Verde joga a Gwen da ponte e o Peter precisa salvar rapidamente, cena adaptada no Homem-Aranha do Andrew Garfield em 2014. E como bem sabemos, nos dois casos não deu muito certo o final, culminando na morte da Gwen. E isso faz todo sentido, pois como bem explicado no excelente livro The Physics of Superheroes, ao considerar uma altura de 100 metros de onde a Gwen cai, sua velocidade final vai ser cerca de 45 metros por segundo. Para salvar a Gwen, o Homem-Aranha precisaria aumentar ao máximo o tempo de contato com ela, para que a força sobre ela fosse menor, princípio aplicado nos airbags, que aumentam o tempo de colisão e diminuem a força de impacto. O tempo para salvar a Gwen é muito curto, sendo necessária uma força maior para mudar sua velocidade. E aplicando a teoria, percebemos que a força para isso em meio segundo seria de aproximadamente 4.500 newtons, que equivale a cerca de 9 vezes seu peso, exercido em um intervalo de tempo muito curto e ainda dependendo de uma pequena área de teia em contato com o seu corpo, mais que suficiente para matar uma pessoa. Em qualquer cenário, seja colidindo diretamente na superfície ou pega pela teia, o fim é inevitável, ou seja, a Gwen se fodeu. O Duende Verde foi realmente muito inteligente, pois além de tirar o amor da vida do Peter, ainda fez com que o mesmo fosse responsável por sua morte, como diria o grande tio Ben. Com grandes poderes vem Grandes responsabilidades? Eu ia dizer uma porrada de mulheres, mas se quiser ser virgem pro resto da vida...